Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão conta de tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia desse 10º domingo do tempo comum nos convida a uma reflexão importante sobre a falsa segurança que as riquezas deste mundo nos oferecem e também sobre a importância de equilibrar a nossa vida entre a busca dos bens deste tempo, os bens temporais, com os bens eternos, sem nos descuidar de buscarmos os bens eternos. Nós precisamos sim trabalhar, para os bens, em busca dos bens terrenos, mas nós não podemos perder de vista os bens eternos. Nós não podemos nos esquecer daquilo que é a verdadeira riqueza, aquilo que durará eternamente. Por isso que nós não podemos perder o sentido temporal e o sentido eterno de nossa vida. Nós estamos aqui de passagem. Esse tempo aqui é passageiro. Nós somos peregrinos neste mundo. Estamos caminhando em direção ao céu. O nosso destino final é o céu. Então, este tempo aqui, ele é passageiro. E nós não podemos prender o nosso coração naquilo que é passageiro, naquilo que vai passar, naquilo que vai acabar. O esforço de nossa vida, do nosso trabalho, a dedicação da nossa vida, aquilo que nós nos esforçamos, não pode estar concentrado unicamente e exclusivamente na busca das riquezas deste mundo, porque o que é daqui nós não vamos levar para a eternidade, vai ficar aqui. A realidade deste mundo passa, é passageira, terá um fim. Por isso que o autor da primeira leitura nos alerta sobre a ilusão de concentrar o esforço de uma vida na posse de riquezas, na ganância de possuir e de achar que a segurança
da nossa vida, a segurança da vida está nessa estabilidade, na busca dessas riquezas. Por isso que o autor vai dizer, vaidade das vaidades. Ou seja, é uma ilusão, meus irmãos. Trabalhar exclusivamente na busca de riquezas, pensando que as riquezas deste mundo vão nos dar uma estabilidade, uma segurança. Pensar que as riquezas, o dinheiro, a posse de bens, irá nos dar uma segurança. Com isso eu não digo que nós não devemos trabalhar para o nosso sustento, para buscar sim o nosso sustento, mas nós não podemos nos esquecer que a nossa segurança não está nas riquezas deste mundo, na posse de bens deste mundo, numa conta recheada lá no banco, uma conta cheia lá no banco. A nossa segurança não estão nestas coisas, porque a nossa segurança é unicamente o Senhor. O Senhor é a nossa segurança. Por isso que o salmista de hoje vai dizer no refrão: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. O nosso refúgio é o Senhor, a nossa segurança é o Senhor e só pode ser o Senhor, porque tudo aqui é passageiro. Como eu disse no início, a nossa vida é passageira. Os bens deste mundo são passageiros. E aí o autor do Salmo também, o salmista, faz questão de nos lembrar que a nossa vida é muito breve, que a nossa vida é como a erva que nasce no campo de manhã, vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. E aí o salmista vai dizer: vós fazeis voltar ao pó todo mortal. Eles passam como o sono da manhã. São iguais à erva verde do campo, que de manhã floresce, vicejante, mas à tarde é cortada e seca. O nosso tempo aqui, neste mundo, é breve, meus irmãos. E aí eu digo isso não para causar espanto e te assustar, fazer você sair daqui assustado, preocupado. Não, não é isso. Mas eu digo que a nossa vida aqui é breve, justamente para que nós tenhamos a sabedoria de concentrar o nosso coração nos bens eternos, naquilo que não vai passar, naquilo que não vai acabar. E aí o salmista continua nos dizendo: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Ensinai-nos, Senhor, a entender que os nossos dias neste mundo estão contados, são breves, e dai ao nosso coração a sabedoria de concentrar o nosso coração nos bens que não vão passar, nos bens eternos, na vida eterna. Nós devemos ter essa sabedoria, meus irmãos, porque aquilo que é daqui, deste mundo, vai passar, mas aquilo que é do céu não vai nos ser tirado se nós acumularmos, se nós colocarmos o empenho da nossa vida, o trabalho, nos bens eternos, aquilo que vem do céu. E aí a segunda leitura nos diz: esforçar-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Meus irmãos, se nós nos empenhamos tanto, se nós nos esforçamos por coisas que são deste mundo, e aí eu digo para você que nós devemos sim nos empenhar, que nós devemos trabalhar, devemos nos esforçar para o nosso sustento. Se nós dedicamos tanto a nossa vida a coisas que são deste mundo e que vão passar, que vão um dia acabar, quanto mais deve ser o nosso empenho em conquistar aquilo que é do céu, aquilo que ninguém vai te tirar, aquilo que no fim da sua vida não te vai ser tirado. O nosso empenho deve ser muito maior na conquista daquilo que é do céu. E aí nós temos essa certeza, porque Jesus já nos conquistou a vida eterna, mas depende também de nós, exige também de nós um certo esforço para também conquistar aquilo que Ele já conquistou para nós.
Por isso que também na primeira leitura, o autor vai dizer, São Paulo vai dizer que é preciso, neste esforço diário, abandonar aquilo que pertence a este mundo. Abandonar aquilo que pertence ao homem velho, as imoralidades, impurezas, paixões, maus desejos, e ele vai dizer a cobiça, que é uma idolatria. A cobiça, a ambição de ter, colocando os bens, colocando essa busca desenfreada por ter e cada vez mais quer ter, à frente de Deus, acima de Deus, acima da busca por Deus, pelas coisas do céu. Isso é uma idolatria, a idolatria da cobiça. E meus irmãos, essa idolatria do ter, do buscar, do querer ter cada vez mais, tem feito muitas pessoas perecerem. Quantas pessoas estão aí vivendo uma luta desenfreada por ter e cada vez mais ter e acumular, e com isso passam em cima das outras pessoas, com isso vivem discussões em famílias. Quantas famílias são literalmente dizimadas pelo desejo de ter, pela cobiça, brigas familiares por conta de herança. E aí nós ouvimos no Evangelho de hoje que esse mal, essa dificuldade já não é de hoje, já no tempo de Jesus já existia isso. Jesus, estando ali no meio de uma grande multidão, ele é surpreendido por alguém que está vivendo esse dilema familiar. E aí essa pessoa diz a Jesus: olha, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus vai dizer: olha, não cabe a mim, quem me designou a repartir a sua herança? E ele aproveita essa situação justamente para alertar sobre o grande mal da ganância. E aí Jesus vai dizer: mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Não são os bens que vão nos garantir a vida eterna. Não são os bens que vão nos garantir uma segurança neste mundo. E aí Jesus continua com essa parábola, contando essa história deste homem rico, um homem que já era rico e que tinha feito uma grande colheita e que não tinha onde mais armazenar a sua colheita, e ele, no seu egoísmo, no seu desejo de possuir cada vez mais, de acumular cada vez mais, destrói os seus celeiros, constrói maiores, justamente para acumular, para ter mais e para ficar tranquilo numa falsa segurança. E aí a palavra vai dizer que ele mesmo diz para ele: agora eu posso descansar, posso comer tranquilo, posso beber, posso ficar tranquilo porque o meu celeiro está cheio. E Deus vai e diz: olha, louco, esta noite mesmo eu pedirei conta da sua vida. E o que você acumulou para mim, não aqui neste mundo, o que você acumulou para mim? Nós precisamos, meus irmãos, saber acumular bens eternos, bens do céu. O nosso celeiro não pode ser aqui, nosso celeiro tem que ser no céu. Nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar já aqui viver a santidade, viver a caridade com o próximo, porque são estes os bens que no fim da nossa vida nós iremos apresentar diante de Deus. Esta é a única riqueza que nós iremos levar, que iremos apresentar diante de Deus. E aí a palavra no Evangelho vai dizer no final: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Que nós possamos, meus irmãos, buscar já aqui, empenhar, colocar o nosso coração nas coisas do alto, nos bens do alto, e que nós possamos no fim da nossa vida, quando nos apresentarmos diante de Deus, apresentar a nossa riqueza,
a riqueza de uma vida de santidade, a riqueza da caridade que nós fizemos ao nosso próximo. Que essa seja o nosso empenho, a nossa busca. Viver a santidade aqui, acumular riquezas nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.